Pra lá, galera, bora falar do clássico Fla-Flu, né? O técnico Fernando Diniz consegue seu primeiro título no Fluminense mesmo, que é um título simbólico, né? É Taça Guanabara, mas vale muito aí pelo trabalho que o Fernando Diniz tem feito com a equipe do Fluminense. E o Flamengo vivendo uma crise muito complicada. A equipe disputou já seu quarto título e até o momento não conseguiu vencer nenhum título na temporada, né? E o técnico Vitor Pereira não vem conseguindo fazer um bom trabalho diante do elenco do Flamengo, que é um dos elencos mais caros do futebol brasileiro e também sul-americano, né? E o Fluminense venceu no segundo tempo com muita propriedade. No primeiro tempo, o Flamengo surpreendeu por causa de algumas modificações, né? Mas no segundo tempo, Fernando Diniz modificou muito bem a equipe, conseguiu ajustar e ganhou espaço no jogo e conseguiu virar o jogo ainda, né? 2-1 e ficou com o título da Taça Guanabara e agora colocou o Flamengo numa situação muito complicada caso o Flamengo não consiga, não, caso o Flamengo não, né? Caso o Vasco vença hoje por 2 gols de diferença, vai deixar o Flamengo na terceira colocação e o Vasco vai ter vantagem na disputa aí das semifinais do Campeonato Carioca. E bora acompanhar um corte aqui do programa F90 falando tudo sobre esse clássico aí entre Flamengo e Fluminense. Galera, eu vou deixar o link na descrição também, cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. A Taça Guanabara, uma tradição. Então, se você não considera título para o Fluminense, então não é um título perdido pelo Vitor Pereira. Não põe não são 4, então são 3. Assim, eu sei que no Rio de Janeiro isso tem um simbolismo, um romantismo. Eu não conto, entendeu? Então, se eu fosse jogador ou técnico e ganhasse a Taça Guanabara, eu não colocaria no meu currículo. Quando vem alguém lá, eu ganhei, não sei, Taça Guanabara, Taça Rio... Eu não, é que nem a Copa Paulista, para muita gente não conta. Mas eu acho que isso depende do peso. Eu acho que depende do time. Pro Diniz é importante. Então, pro Volta Redonda, confronto contra o Flamengo, Fluminense e Flamengo então, é importante. Se eu entrar pro Vitor Pereira é mais uma derrota. Não, mas se eu entrar no site do Volta Redonda e tá lá, campeão da Taça Guanabara de não sei quando, eu vou entender. Agora, se eu chego no site do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, campeão da Taça Guanabara, eu meio que dá uma desconsiderada. Então, eu vou relativizar no Diniz. Mas no jogo de ontem, para mim, o Diniz engoliu o Vitor Pereira e aumenta ainda mais as críticas, né? Porque o Vitor Pereira, eu acho que só não caiu ainda, eu já falei aqui, por conta da multa. Que hoje, se ele fosse mandado embora, seria mais ou menos 18 milhões de reais que o Flamengo teria que pagar para ele, pagar todo o salário até o fim do ano. E eu acho que, na boa, depois desse começo desastroso, a chacota, a torcida do Fluminense cantando o nome dele. Foi. Depois a gente vai colocar tenho certeza, eu até fiz um Foi chamado de burro pela torcida do Flamengo no site da ESPN, eu fiz um post hoje no meu blog lá sobre isso. Nunca na história deste país um time teve tanta torcida contra o Flamengo. Você só pega a torcida do Corinthians. Contra o Flamengo ou contra o Vitor Pereira? Contra o Flamengo. Flamengo do Vitor Pereira. Pega a segunda maior torcida do Brasil, a do Corinthians. Aí é a coisa Soma com o Vitor Pereira. Com a quarta maior, que é a do Palmeiras. Que aí é a rivalidade. Soma com a quinta maior, que é a do Vasco. Pega a do Fluminense, a do Botafogo. O Flamengo já não é, historicamente, um time simpático para Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Sport. Nunca tanta gente se uniu. Tá falando que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil? Disparado. Talvez fosse já na história. Eu não quero meu time simpático, não. Eu quero meu time ganhando, todo mundo odiando. Eu falo isso do Real Madrid. O Real Madrid tem o madridismo e o antimadridismo. Quando o cara simpatiza com o teu time... é simpático, legal, é o segundo do coração, eu não tenho nada contra. Você simpatiza comigo, Pedro? Temos um problema. Sim, mas eu não quero te odiar. É de coração? Sim, eu não quero odiar. O que eu acho é o seguinte, coração boa tarde a você. É da câmera pra cá? Vai lá. Boa tarde ao Birner. William, a frase é forte, hein? A frase é forte aqui, hein, Pedrão? Flamengo é o time mais odiado do Brasil. Frase do Rodrigo Bueno. Essa é a sua frase. Essa tá no meu post. Quando seu time tá em baixa, quando seu time tá em baixa, aí todo mundo começa a olhar com uma certa, quase com uma pena. Isso. Como eles são legais. Depende do time. Como a torcida é bonita. Que saco isso. Apequenou. Ninguém vai pro estado de ser simpático, todo mundo quer ganhar. Eu quero que o adversário tenha medo de mim, eu quero que o adversário não goste de mim, eu quero que o adversário saiba com raiva de mim quando desce a rampa do Maracanã ou sai do estádio de onde for da cidade dele. Agora, voltando na história do Diniz e do Vitor, que eu acho que isso... É claro que o Vitor, ele tá carregando muita coisa, né? Dos tropeços em Supercopa, do tropeço em Mundial, do tropeço em Recopa, do tropeço contra o Vasco no fim de semana. Eu acho que tem que carregar, não dá para passar batido, é o ônus. Inevitável. Quando você comanda um time do tamanho do Flamengo, com os desafios do tamanho que o Flamengo tem. Só que eu não sei se foi um nota, você falou no segundo tempo, porque no primeiro tempo eu acho que
é muito emblemático ali. O lance do gol de Cebolinha é um lance individual de felicidade, de qualidade técnica de Cebolinha, que vem até evoluindo, já não era de ontem. E o lance do primeiro gol do Fluminense, só para usar esse comparativo, é um lance de muita construção, né? Aproximação, tabela rápida, acha o melhor jogador, quando você parece que vai finalizar o John Arias, ele acha o Cano em melhor posição. É um lance de construção coletiva. Acho que isso diz muito sobre o que é o trabalho do Diniz já, que tem tempo. Desde o ano passado. E o trabalho do Vitor ainda, que depende de uma boa ideia que ele teve, ainda que eu discorde do papo de que não, eram os melhores jogadores para o jogo de ontem. Porque, falou antes do jogo isso. Com todo respeito, eu não consigo entender, mas é uma avaliação dele, ele está lá no dia a dia, respeito, mas eu não consigo entender que o Matheus, goleiro, é uma opção melhor que o Santos para um jogo com o Fluminense. Ou que o Matheus Gonçalves não possa ter entrado no segundo tempo, ter sido uma opção. Por mais que não esteja bem, ao Everton Ribeiro, a melhor coisa é ele ficar no banco, mas tudo bem, foi a narrativa dele ali para o momento. O que eu acho a gente não pode apagar o que o Vitor tentou fazer no primeiro tempo. Eu acho que a quantidade de erros do segundo tempo, ele acaba apagando o que foi feito no primeiro e as derrotas recentes, tropeços recentes também. Mas se a gente quer debater, eu acho que a gente sempre bate nessa tecla aqui do trabalho, o Vitor teve uma ideia no primeiro tempo. No primeiro tempo ele gerou muita dificuldade para o Diniz. No primeiro tempo ele tirou o conforto do Diniz. No primeiro tempo ele pressionou o Diniz e tirou aquela coisa que o técnico Fluminense mais gosta, que é começar construindo lá atrás para sair rápido quando você vê o cara tá te engolindo lá no seu campo de defesa. Ele tirou. É uma construção coletiva de trabalho de bola no pé? Não acho. Mas é uma construção de comportamento, de intensidade. Quando ele pressiona, quando seu time é intenso, quando ele consegue acertar um problema que eu acho que o Flamengo tinha muito tempo, que quando subia a marcação, a última linha de defesa não subia junto, era um espaço enorme, que a gente falava transição defensiva, o buraco que ficava. Ele conseguiu ontem minimamente compactar seu time, pressionar um bom time do Fluminense, que a gente está aqui falando desde ontem, semana passada, que talvez hoje seja o melhor time do Rio de Janeiro. Então, no primeiro tempo ontem, teve uma ideia que deu certo. E um resultado vantajoso a partir de um lance individual. O problema é que o jogo tem 90 minutos. Claro, entra o segundo tempo, entra o cansaço, que não pode estar só na conta do Vitor. Entra o cansaço, entra a inteligência do Diniz de ocupar uma faixa de campo onde ele vinha sendo, inferior. Entra o trabalho, entra um monte de coisa. Mas os jogadores que deveriam demonstrar o cansaço não estavam no banco? Eu não estou dizendo que o trabalho do Vitor é bom, tá? Não, sim. Só que é só pra gente também não apagar e parecer que, nossa, ontem tem banho de bola. Do primeiro ao último minuto, o Fluminense se engoliu. Eu não achei. O Fluminense teve muita dificuldade de impor seu jogo no primeiro tempo. Ele viu o Flamengo controlar. Nem acho que pela bola, mas pelo comportamento. Mas é um comportamento que o Vitor pede. E ontem ele conseguiu esse comportamento. E talvez ele comece a entender que para ter esse tipo de comportamento, ele vai ter que abrir mão de certas peças que sempre imaginávamos ou imaginaram. Então você acha que ele está no caminho certo, como ele fala? Porque depois do Del Valle e do Vasco... Só para passar para o Bini, que rapidinho, senão a gente está roubando muito tempo, mas eu acho que o caminho certo ele tá zen ali, é subjetivo. Não, mas é porque eu quero te ver. O caminho certo é subjetivo. Porque eu não consigo apagar o que foi o primeiro tempo. Só que eu acho que o caminho certo é entender também o que é a conjuntura de Fla-Flu, é entender em que momento você pode trocar certas peças, é entender qual tem que ser seu comportamento no segundo tempo. Acho que o Vitor ainda falha nisso. Ele ainda tem algumas falhas de entendimento do que é o peso que ele está comandando. Tem um contexto de Vasco e Flamengo, tem um contexto de Fluminense e Vasco, de Fluminense e Flamengo, tem um contexto da pressão que ele vem sofrendo. Então não pode ser só a convicção do trabalho dele. Acho que ele tem que saber onde ele está pisando. Ele disse saber onde ele estava pisando no início, de não mexer com certas coisas. Ontem, acho que ele erra um pouco a avaliação, não só das mexidas, acho que as mexidas foram infelizes, mas do tipo de mexida, do tipo de comportamento, do que ele precisava se segurar e principalmente do tom da entrevista de depois. Ele valoriza muito o que ele fez no primeiro tempo. É o segundo tempo que sim, o Fernando Diniz foi superior, mas eu não vi bola ali. Eu vi bola no segundo tempo. Eu vi ideia de jogo no segundo tempo. Do Diniz. Eu vi o Fluminense jogando. Aí quando o outro faz, eu não vejo, não tem. Quando eu faço, tem. Esse acho que ele erra esse tom. Não, acho que ele erra esse tom. Acho que ele erra o entendimento do macro do que é o ambiente do Flamengo para administrar o segundo tempo do Flamengo. Mas acho que teve alguma coisa ali. Só que alguma coisa, dentro de tudo que o Flamengo já jogou aqui na temporada... Porque é o seguinte, para passar para o Birner, tem muita desculpa e pouco resultado até agora. Eu acho que assim, ontem na coletiva, a gente estava ontem no linha acompanhando uma coletiva, né, Birner? Cara, porque no começo do ano nós não estávamos preparados para aqueles torneios fisicamente, tecnicamente. Concordo. Não está errado. É verdade. O time não estava preparado, inclusive com o período de férias que teve. Tudo bem. Porque no jogo contra... Vamos agora falar dos clássicos. Agora, jogos aqui mais para frente. Tá. Aí falou do jogo contra o Vasco. Se referiu ao gol do Pumita, lá o golaço do Pumita, né? O cara acerta um chute assim, tal, não sei o quê, como se...
Aí vem um jogo com o Fluminense, a bola que ficou aos trambolhões lá na área e tal, não sei o quê, se referiu ao segundo tempo como se não houvesse mérito do adversário. Então, assim, não deixa de ter razão em algumas coisas, mas toda hora é muleta. Toda hora é muleta. Então, assim, eu estou vendo muita desculpa, que até não são errados, mas muita desculpa e pouco resultado até agora em campo para o time do Flamengo. Porque é inadmissível, eu não estou dizendo nem que tem que mandar embora, hein? Depois a gente discute isso aqui, mas não estou dizendo que tem que mandar embora. Mas é inadmissível o que está acontecendo com o Flamengo. A gente volta lá na diretoria, aquela discussão, enfim. Vitor Birner, você está tão zen, cara, que eu quero te ouvir. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a você, boa tarde ao Bubu, ao Pedro, aos fãs do esporte. É que eles deram tantos argumentos. Primeiro, eu vou pular o bullying da abertura, porque é praticamente uma tiração de sarro. Você ia pular, mas voltou. Mas eu vou pular o bullying da abertura, né? Voltou. As pessoas podem ser que acreditem, mas tudo Mas tá bem. chegando uma SAF aí para ti. Beleza. Seguinte, falando sobre tantas coisas assim, eu pensei, vou rebater essa, vou rebater aquela, mas foram muitas Rebate. assim, eu vou pegar uma ou outra. Vai lá. Acho que os times que são mais odiados, na verdade, são os times que estão ou em melhor momento ou que são os maiores times do país. É, claro. Então, Perfeito. como o futebol desperta vários tipos de sentimentos que vão desde amor, a solidariedade, a inveja e ódio e raiva e outras coisas assim, geralmente quando um time ganha muito, ou pode ganhar mais que o outro e tem vencido, ele vai ter muita gente torcendo contra. Então isso simboliza um pouco a grandeza, né? E concordo quando você fala, por isso que eu nunca falo a luzinha. Sim. Porque é carinhoso, significa que está diminuindo o tamanho Carinhoso do é clube. perigoso. Eu não uso o termo. Né? A torcedor portuguesa não gosta, eu não uso, já usei muito tempo atrás, no começo do século aprendi o porquê de não usar, entendi e concordo com eles agora. Sobre o jogo em si, vamos lá. Primeiro tem o mérito do Fluminense. Sem dúvida nenhuma. Que é o time que tem a Parabéns cara do ao seu Diniz. técnico, que no segundo tempo deu um baile no Vitor Pereira com as modificações, que passou a ter mais construção, mais chegada à frente. Eu até entendo quando o técnico fala que o segundo gol é um gol... Qual é o termo que ele usou? A bola veio os trambolhões. Porém, aquilo é fruto de um time que estava com volume de jogo e empurrou o Flamengo para o seu campo de defesa. Tanto é que o Vitor Pereira foi obrigado a fazer modificações para tentar recuperar a intensidade, como ele falou, para tentar pressionar e fazer aquilo que ele tinha feito no primeiro tempo. Quando o Flamengo foi melhor que o Fluminense, surpreendeu, como o próprio Diniz disse, com posicionamento diferente, jogando com linha de 5, 3 no meio de campo, 2 jogadores avançados. Ou seja, fez coisas diferentes. Essas coisas diferentes, e aí para mim é a grande questão. Né? A gente não vai ter calça-calça hoje, né? Não tem calça-calça. Calça-calça é o nosso cara a cara que mudou de nome porque o professor Calçado autorizou, já que ele é um fã do quadro. Incondicional. Né? Incondicional. Porque se você olhar o que o Calçado diz, e eu concordo com ele, para muita gente todo mês é janeiro no futebol brasileiro. Ontem parecia o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da temporada. Estadual, Porque é um jeito de jogar diferente, é uma escalação diferente e um primeiro tempo bom. Aquele é o caminho. Porque o Fluminense, a gente sabe, se o Vasco jogar mal um jogo, vou pegar os times do Rio de Janeiro, se o Vasco jogar mal um jogo, eu sei qual é o caminho que o Barbieri está tomando, tá claríssimo. Ajusta isso, tem esse problema. Se o Fluminense jogar mal um jogo, eu sei o que o Diniz faz, como o time joga, qual é a ideia. O Flamengo, a gente não sabe. E ele, aí é a grande questão para mim, ele podia ter chegado no início do ano e modificado, jogado assim, com linha de 5, 3, não podia. Com os desafios que tinha, não. Não podia, porque ele vinha de um time vencedor, com jogadores jogando bem. Ele podia pegar e colocar o Gerson no banco, no começo. Não, Gerson chegou, a gente falava, vai chegar para ser titular. Perfeito. Ele foi num jogo do Mundial, lá ali, e jogou com um desenho parecido com o desenho do Dorival. Rascaeta jogando com na ponta do triângulo, Pedro e Gabigol. E o time não jogou bem. A minha pergunta é se depois de tudo que o Flamengo passou até agora, desse desempenho agressivamente abaixo do possível, de derrotas em todos os jogos importantes da temporada. Todos os jogos importantes da temporada o Flamengo perdeu. O único clássico foi do Botafogo. Ganhou do Del Valle, mas... Ganhou do Botafogo, quem era o técnico? Não era ele. Auxiliar. Era o auxiliar, ele não estava. Ainda tem esse peso que ele carrega. Ele ganhou do Al-Ahly, que era a disputa de terceiro lugar, e ganhou do Del Valle. O Bini falou isso que valia. Não, perdão, perfeito. Todos os jogos grandes ele perdeu. Você tem razão. Será que depois disso tudo, ele pode fazer o que ele acha que é melhor?
O Flamengo pode passar a jogar de uma outra maneira. Os grandes jogadores da equipe podem ser sacados da equipe. Não, peraí. Ou vão mandar o técnico embora e vão dar moral para todos os jogadores de novo. Se tudo e eu não estou falando que os jogadores são os únicos culpados, os responsáveis, os não sei o quê. Até porque o time fisicamente está baixo, tem um monte de problemas. Esse é o time do Flamengo que você olha e você não tem as respostas nesse momento da temporada. Tudo bem. O que está perdido, está perdido. O Flamengo precisa se organizar rapidamente, porque daqui a um mês começa o Brasileiro. Sim. Um pouco menos que isso, né? Começa o Brasileiro. Não, um pouco mais. Um pouquinho mais. Meio de abril. Vai ter Libertadores. Ali o Flamengo precisa chegar para ganhar o campeonato. Primeira fase de grupo da Libertadores, mesmo jogando esse futebol, o Flamengo passa. Então tem mais tempo para se acertar para o mata-mata da Libertadores. Mas isso tem que começar a andar em algum momento. E para começar a andar, precisa ter uma direção. Mas ele mesmo mudou o rumo, o Birner. Ele tá procurando. O Pedro Ivo lembrou aqui, o Calçade lembrou ontem no Linha. Os jogos contra o Independente Del Valle, o segundo jogo, e o jogo contra o Vasco, o discurso na coletiva era que ele estava satisfeito, que a coisa estava se encaminhando, que parecia que ele tinha achado ali o modelo. Você falou isso ontem, né? Parecia que ele tinha achado o modelo e tal, eu etc. acho a incoerência do discurso. E aí ontem, o que ele estava falando que estava dando certo... Sim, mas aí a gente pode falar categoricamente aí que é ontem só ele muda tudo. Aí ontem ele mudou tudo. Vou fazer uma outra pergunta. Então se estava dando certo, tinha um norte, ele muda ontem. O Vitor Pereira é um só mais a dois personagens. Eu vou pegar o Abel Ferreira falou uma vez na entrevista e falou: não, eu sou de um jeito, fora daqui, aqui na entrevista eu sou de outro jeito. O Vitor Pereira acho que ele tem duas caras, então, né? São dois personagens. Dois discursos. O personagem do Vitor Pereira, versão 2022. Que é uma versão, tô nem aí, vai pra cima de jogador. Fala na coletiva, sincericida. E tem o Vitor Pereira, 2023, pensa 5 vezes antes de responder, cara fechada, acuado, não devolve a crítica no mesmo tom. Não tá ganhando. Vamos ver se a hora quando ele começar a ganhar, se ele vai soltar. Podia ter sido o Vitor Pereira de 2022, que foi o que o Flamengo contratou. Foi. Né? Fez um bom trabalho no Corinthians e o Flamengo mas dá pra falar tudo que ele falava? Desde o início, o Vitor Pereira de 2022 no Flamengo? Não podia. Muito corintiano contesta essa história de que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Tem muito corintiano que não concorda com isso. Não, mas peraí. Peraí. Eu respeito a opinião do Birner, a sua opinião. Mas eu conheço muito corintiano que fala, ele não fez um bom trabalho no Corinthians. Eu também conheço. Especialmente nos grandes jogos, nos clássicos, ele foi muito mal. Tanto eu discordo que quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu falei, a minha aposta é que ele vai dar certo no Flamengo, ele vai conseguir fazer. Se o Silvinho tivesse não vou voltar atrás aqui no que eu falei. Não falou. Se o Silvinho tivesse falado tudo que o Vitor Pereira falou, saído do Corinthians pro Flamengo, você acha que os corintianos já estão bravos? Não, eu entendo, o Corinthians não tá com... Bravos porque ele fez um bom trabalho. Mas porque assim, o time estava jogando bem, mas o time ele quase ganhou a Copa do Brasil. Mas ele apanhou, ele queria renovar, os caras queriam renovar com ele, a diretoria queria renovar. Porque estão bravos ali dentro, obviamente, a forma como os jogadores falam tudo que falam, mas a diretoria queria renovar com ele. Agora está falando que ele, nos grandes jogos do Flamengo, ele perdeu. Nos grandes jogos do Corinthians, os clássicos ele só ganhou do Santos. Ele apanhou do Palmeiras várias vezes, apanhou do São Paulo várias vezes. Foi eliminado pelo São Paulo, inclusive. Que não acontecia há 500 anos, quebrou esse tabu, né? Conseguiu ser eliminado pelo São Paulo. Então... Só ganhou do Santos. Tirou o Boca na bomboneira mesmo... O time do Boca mais ou menos, mas não jogando muito bem na Libertadores. Deu um suadouro nesse quase ganhou do Flamengo no Maracanã. O Flamengo eliminou ele na Libertadores e na Copa do Brasil. E classificou o Corinthians para a Libertadores. Eu acho que o trabalho dele, em termos de metas, objetivos, foi ok. Eu acho que ele conseguiu. Demorou, como está demorando. Cometeu erros cometeu erros para chegar. Renato Augusto centroavante, etc. Qual Corinthians está melhor, o do Lázaro ou do Vitor Pereira? Quem está jogando mais? Vamos saber ao longo do ano. Esse perfil se repete. A dificuldade inicial, a única diferença é que assim, quando ele chegou no Corinthians, ele nunca tinha passado pelo futebol brasileiro. Nesse momento, no Flamengo, ele já tinha uma experiência curta, quase um ano, mas já conhecia. Então assim, mas tem essa similaridade. A dificuldade inicial, os erros, questão de acertar a posição, aí erra, coloca jogador onde não deve e tal, ele errou. Só que o resultado final, Corinthians, a minha opinião, foi bom resultado. Qual é a opinião do Fagner, do Juliano? A opinião deles é com relação à relação ali, à gestão. Não, mas a relação com ele botava um time que ele não tinha treinado. Bem, mas não o resultado. Mas os caras jogaram... Pô, o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, cara. Ele fala... E pegou o Flamengo ali, quase foi campeão no Maracanã. Não é só o torcedor lá na arquibancada do Corinthians que critica o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians. Quem trabalhou com ele critica também. Pega o Corinthians que pegou o Flamengo na Libertadores e veja o Corinthians que pegou o Flamengo só uma na coisinha Copa do também, Brasil, se não evoluiu. que eu acho que a gente precisa pontuar também. O Vitor Pereira deixa o Corinthians quando? Final do ano.
Depois terminou o contrato. Depois tudo bem, mas ele para de trabalhar em campo com o Corinthians depois da Copa do Brasil, depois da temporada que se encerra antes da Copa do Mundo. Sim. Daqui a pouco a gente vai ter mais tempo comentando do Vitor no Corinthians do que tempo de trabalho do Vitor no Corinthians. As pessoas também precisam dar pra frente. Isso é verdade. Pelo amor de Deus, as pessoas Isso só é conseguem verdade. falar do Vitor Pereira. Não, mas porque lá no Corinthians não sei o quê. Não, porque lá no Corinthians... Pô, mas só para também pra pegar a metade ruim do copo. A gente passou o ano inteiro aqui passado pontuando que o Vitor Pereira entendia de bola, que o Vitor Pereira, quando deu um passo atrás, entendeu o que era o grupo, que era o ambiente, trabalhou bem, que o Vitor Pereira levou um grupo inferior Se adaptou tecnicamente às necessidades do ao elenco. Flamengo a uma final e jogou mais bola que o Flamengo. Foi. Esteve a um pênalti bem batido do Fagner, Eliminou que isso o o Fagner não Fluminense fala. na Copa do O Brasil, Fagner semifinal, começou, o Fluminense bem, inclusive, o Fagner na época. começou o ano em uma forma física. O Fagner começou o ano demorando a acreditar que podia render como deveria. O Fagner teve momentos de frustração porque não era lembrado pela lateral direito da seleção brasileira, que tinha vaga ali, tinha uma discussão, não tinha um dono fixo. O Fagner volta a jogar bola muito tempo depois, ele não tem uma boa temporada. Então a gente dá muito peso também, porque o Fagner falou que não gostava. Pô, porque quando a gente trouxe a informação que ninguém gostava do Vitor dentro do clube, a gente era maluco. O técnico Mas depois virou verdade. A gente precisa parar de se pautar por questões de coração, cara. Porque eu tenho uma As pessoas coisa... só conseguem falar do trabalho do Vitor, mas porque no Corinthians. A gente não vai andar pra frente. A gente vai estar daqui a pouco há mais meses falando do Vitor no Corinthians do que ele Diniz no trabalhando no São campo no Paulo. Corinthians. Vamos andar o pra Corinthians frente. está na história do Vitor Pereira. E, aliás, é um trabalho recente que eu acho que ainda respinga a imagem que ele construiu de traíra, de saída do Corinthians pro Flamengo, eu acho que ainda respinga nele. E a rejeição enorme Isso que pega o muito. Flamengo E não é- tem hoje ele no só Brasil pega muito. não é só dos corintianos. Mas olha só, Então, Quem é o melhor técnico Mas do Corinthians deixa esse pós-Carille? pessoal ficar com então esse por ódio. exemplo, assim, Entendeu? por exemplo, assim, cada um pauta foi o o que melhor técnico quiser, do fala o que Corinthians quiser, né? Não vamos o pautar o que cada um tem que falar, o que cada um não tem que falar, né? debate- Então, por o exemplo, eu debate do posso, Vitor tá eu sempre posso no falar Corinthians. do Vitor Pereira no Corinthians, posso falar do Fernando Diniz no Audax, no Santos, no São Paulo, posso falar de quem eu Mas quiser, ninguém tá onde eu quiser. pautando, porque eu tô né? falando que no Não, âmbito geral todo mundo vota no Corinthians, não é Não tem você. essa situação Não é aqui. sobre você, Bueno. É Não, sobre o eu sei, debate mas eu tô público. falando, eu acho que cada um Não, tem não, liberdade não, pra falar. não é eu sei sobre que você. Não é sobre você. é O muito debate flamenguista. público é sobre o Vitor no Corinthians. Só que, meu amigo, o Vitor já está trabalhando há um tempo, e isso não é uma defesa do Vitor no Flamengo, não, porque eu acho o trabalho do Vitor no Flamengo ainda limitado. Só que acho as pessoas só conseguem pegar pro lado pessoal. Olha pro lado de dentro do campo. As pessoas não conseguem evoluir. A gente não vai evoluir o debate, a gente não vai evoluir o futebol se a gente ficar sempre, eu tô magoado porque eles são. Meu amigo, vamos olhar pra Eu não frente. entro nessa, há E não é muito pautar o tempo. seu debate, Eu não é não pautar o entro que você nessa. fala. É o debate Bom, público, eu não não tenho é a sobre pretensão você. de evoluir o futebol, É o- eu não sou o Rinos Mitchell pra evoluir o futebol. Não, né? mas Então eu acho que a tava gente só pode aqui só melhorar o mero debate. comentarista. A gente pode melhorar o debate. mas- Porque o cara que tá em casa assistindo, ele consome futebol e ele quer ver um debate melhor de futebol. Senão a gente fica aqui contando piada, sabe, vestindo fantasia. Se a gente quer evoluir o debate, aí não é você, é o debate público. A gente precisa falar sobre trabalho. Aí ninguém quer falar sobre trabalho. Aí fica difícil. Não, tá mas falando porque do a trabalho. entrevista do Juliano, não, mas porque a entrevista do Fagner, a entrevista do Nós Roger não- Guedes. Pô, o Roger Guedes virou a régua moral do futebol brasileiro, porque ele criticou o Vitor Pereira. Pô, aí não dá, velho. Pô, aí não dá, velho. Não, mas Pedro isso é Valverde tá futebol. muito inspirado. Ouviram Meu cedo Deus, É mais Pedrão. um dia. Só que, por Tem as exemplo, pautas que Pedrão. cansa. O Vitor no Corinthians. O Jesus vai voltar pro Flamengo. Pô, mano, vai pra frente. Não, olha pra frente, olhar pra trás faz É, parte. galera, eu concordo plenamente com o Pedro Ivo, né? Não dá, cara. Os caras ficam o tempo todo só falando de Vitor Pereira no Corinthians. Vitor Pereira está no Flamengo. O que vale agora é o trabalho dele no Flamengo. E a verdade é que ele levou um baile do técnico Fernando Diniz. No segundo tempo, Fernando Diniz conseguiu fazer as modificações e o Vitor Pereira não conseguiu acompanhar as mudanças do Fernando Diniz. Essa é a verdade. No momento, o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho ruim. Não tem como defender, falar que o trabalho dele é bom, porque Campeonato Carioca é pré-temporada. Não é nada disso, galera. Um técnico, quando chega e dá resultado, ele muda, cara. Não adianta ficar 2, 3 meses e continuar na mesma coisa. O time do Flamengo não tá andando pra frente. Pode ser que os jogadores estão tirando o pé, estão de má vontade? Pode ser, mas o trabalho do Vitor Pereira é ruim. Toda coletiva ele fala, estamos indo bem, e ele muda tudo. Cada jogo ele sai mudando tudo. É um desespero, o cara tá desesperado no comando do Flamengo. E a verdade é o seguinte, o Fluminense está um passo à frente do Flamengo. E eu digo mais, se o Flamengo for com esse time jogando dessa forma na Libertadores, não vai passar da primeira fase, não passa da fase de grupo jogando dessa maneira. Não tem como, mesmo se pegando um time fraco, o time do Flamengo não ganha, o time do Flamengo não tem garra, não tem nada, a gente não consegue ver uma evolução nesse time do Flamengo. Se é o Vitor Pereira que vai conseguir fazer essa mudança, não sei. Mas tá muito complicado, galera. Muito complicado o time do Flamengo. O time do Fluminense é um time que já vem mais certinho,
O Diniz vem desde o ano passado trabalhando muito bem essa equipe, conseguiu a classificação para Libertadores e a verdade é a seguinte, o time do Fluminense nesse momento tá melhor do que o time do Flamengo e na minha opinião o Fluminense é favorita a vencer o Campeonato Carioca, galera, essa é a verdade, a gente tem que falar de momento, não tem que ficar falando do que passou, não, é momento, Flamengo ano passado foi um time, Flamengo esse ano é outro time, Flamengo ganhou Copa do Brasil e Libertadores, ok, 2023, tá horrível, não tem como ficar falando que ano passado jogou bem, o negócio é esse ano, o que tá valendo é agora, o time do Flamengo esse ano tá jogando mal, essa é a verdade, o time do Fluminense tá melhor, o time do Vasco conseguiu superar o time do Flamengo, independente do Flamengo ter jogado em uma parte do jogo melhor do que o Vasco, mas perdeu, é isso que é verdade. Entendeu? Não tem como ficar defendendo, galera. Essa é a minha opinião. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre o trabalho do Vitor Pereira e também sobre o Fernando Diniz no Fluminense. Coloca nos comentários a opinião de vocês e não esquece também de dar aquela força ao nosso canal. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.